Então, vamos lá. Agora começando oficialmente a segunda temporada do Asterisco. Ricardo Bezerra, nosso sócio, diretor executivo de estratégia e criação. Paulinha, querida, nossa associada aqui, diretora de estratégia, super importante na nossa história, ambos. E a gente aqui, começando a segunda temporada do Asterisco. A primeira foi muito legal, a gente aprendeu muita coisa, conversamos com muitas pessoas muito especiais nesse tempo todo. Registramos, enfim, aspectos das conversas que foram importantes para a nossa evolução enquanto grupo de pessoas e resolvemos, nessa segunda temporada, abordar um tema transversal, ou pelo menos um verbo, na verdade, que acabou sendo transversal em muitas das nossas reflexões sobre o que deveria ser essa segunda temporada, que é exatamente evoluir. E aí, já começando um pouquinho aqui, né, assim, esquentando a história, o Asterisco ele tem uma ambição de fazer uma reflexão ampliada, holística, sobre os temas contemporâneos. A gente opera com design, com branding na Tati, com inovação, e a beleza dessas disciplinas é que a gente está o tempo todo no meio de um universo muito amplo, de todas as categorias de produtos, serviços, né? Assim, uma hora a gente está falando com a galera da aviação na Embraer, outra hora a gente está conversando com a turma da Natura em cosméticos. Isso faz com que a gente transite de uma maneira muito transversal por tudo que acontece. E eu sempre disse isso para os meus alunos na PUC, que o que faz de um designer, na verdade o design é só como aqui representação, né, de uma figura que estabelece conexões, mas não necessariamente precisa ser formado como designer. Basicamente é a capacidade de ter um repertório ampliado. Então, o Asterisco ele tem essa intenção de ampliar repertórios, de trazer as discussões para um nível mais profundo, de não estar só falando da dimensão mais comercial do nosso trabalho, e sim muito mais sobre as reflexões que a gente faz para que a gente possa entregar o que a gente entrega. Eu acho que isso é o mais importante. Que eu vi que eu estou com pouca bateria no celular. Olha que beleza, mas vai dar certo. Então, assim, vou fazer uma introdução rápida aqui. A gente está falando de evolução, e evoluir é uma coisa que está presente na natureza. Vocês sabem que a gente tem essa conexão forte com a biomimética, isso está no nosso DNA, na nossa história. A gente está sempre olhando para a natureza para entender processos, dinâmicas que são fundamentais, tem muita sabedoria ali, tem muito conhecimento. E quando a gente olha para o processo evolutivo, basicamente ele é uma resposta de um organismo, de uma espécie, para um estímulo, para um desafio do meio. A gente tem falado muito nos últimos papos, nas últimas conversas, que a gente acredita que o sapiens, né, a nossa espécie, está diante de um mega desafio evolutivo. Ou seja, a gente percorreu uma trajetória incrível até aqui, uma trajetória incomparável com qualquer outro organismo, vai para o bem e para o mal, né? A gente é um bicho muito diferente dos outros, mas isso é o que nos faz sermos sapiens, né? 98,8% iguais a um chimpanzé, mas esse 1,2% faz com que a gente chegue em Marte com um robozinho e que a gente ambicione colonizar outros planetas. É muito diferente de qualquer outro organismo. E basicamente, já que a gente vive esse desafio evolutivo, que foi super agravado agora no momento da pandemia, a gente entende que as reflexões que precisam ser feitas para a gente entender como buscar respostas à altura do desafio é uma, é uma, são reflexões profundas, né? Então, para começar, eu acho que eu sou um cara otimista, que toda crise é sinônimo de oportunidade, está lá nos ideogramas chineses, mas eu li uma história genial outro dia falando sobre um grande incêndio que teve em Londres em 1666, que queimou 4/5 da cidade de Londres. 4/5. E só a partir, obviamente uma tragédia, milhares de pessoas morreram, milhares de pessoas ficaram sem casa, etc. Mas só a partir dessa tragédia, desse fato desafiador, super complexo, para uma cidade que tinha um crescimento orgânico, né? Enfim, sem nenhum tipo, não existia corpo de bombeiros, as pessoas apagavam incêndios com baldes d'água, que se planejou uma cidade que virou referência no planeta, que virou a cidade mais moderna do mundo. Aí sim, a partir dessa terra arrasada, né, construiu-se uma cidade considerando os serviços públicos, e aí sim corpo de bombeiros e todos os outros serviços, e saneamento.
Então, de uma certa maneira, eu acho que isso significa evoluir. De um modo geral, a evolução ela é um processo de aceleração que, enfim, organismos, se a gente estiver falando da natureza, mas indivíduos, se a gente estiver falando da nossa sociedade, precisam promover diante de um grande desafio, diante de um desconforto. Ninguém evolui por antecipação. Eu costumo dizer isso, que nenhum organismo na natureza evolui por antecipação, pensando assim, pô, será que o bicho vai pegar daqui a 2 anos e a densidade do ar vai diminuir, é melhor começar a mudar o shape da minha asa aqui. Então, a gente acredita que parte do estímulo para evolução são exatamente esses desconfortos, e não são poucos. A gente vive muitos desconfortos. E aí, a gente vai passar essa temporada inteira falando desde uma dimensão mais filosófica, mais conceitual, passando por toda a questão da biomimética, que é a inspiração constante, por uma dimensão mais filosófica. Vamos conversar com pessoas de várias áreas diferentes. Acho que o lugar da multidisciplinaridade também é um lugar fundamental para o nosso trabalho, para a nossa profissão, para a nossa área de atuação. E, obviamente, que a gente vai passar durante esse ano, e aqui a gente está nessa formação aqui, nós três, para darmos exatamente assim um teaser, né, um gostinho do que a gente pretende explorar durante o ano, a gente vai passar pelas marcas, porque, para mim, elas são parte da solução. A gente acredita que as marcas, as companhias, as empresas são as instituições mais poderosas do planeta pela capacidade de investimento, pela quantidade de inteligência que elas detêm nos seus laboratórios, nas suas áreas de inovação. Elas configuram a nossa interface com o mundo, configuram e determinam a maneira como a gente usa recursos, né? Então, esse telefone que a gente está usando aqui, todo esse cenário, né? Enfim, é feito por empresas, né? A gente usa empresas no nosso dia a dia para definir nosso modo de vida. Então, se a gente quer um modo de vida diferente, a gente precisa que as empresas participem disso. E aí não será por bom mocismo, como a gente fala sempre, né? Ou seja, as marcas, as companhias não vão fazer isso por altruísmo, mas vão fazer isso, vão se investir, né, de mais responsabilidade, se colocar num lugar de protagonismo, como a gente diz, exatamente em função da própria garantia da sua relevância, né, da sua existência, da sua continuidade. Então, a gente precisa explorar isso e entendendo que o mundo está demandando essa responsabilidade a mais. Eu acho que a própria pandemia acelerou processos de conscientização, num certo sentido, dessas companhias, no sentido de responderem com mais contundência uma posição que transcende a simples ideia de que uma empresa deve gerar valor para os acionistas e ser uma vendedora de coisas para as pessoas, produtos ou serviços. Elas precisam gerar valor para todo o ecossistema do qual elas fazem parte. A gente acredita nisso profundamente há muitos anos e parece que a hora chegou, né? Acho também que dá para contar com um nível de ampliação de consciência, sim, de líderes. A gente tem líderes mais jovens, né? Terceiras e quartas gerações assumindo em grandes companhias no mundo todo. E eu acho que esses líderes mais jovens também, de um modo geral, vêm com um nível de consciência e conexão com o propósito ampliado. Então, assim, começando o nosso papo, depois dessa introdução, né, entendendo que a gente vai ter aí durante o ano o espaço para explorar esse verbo, né, evoluir sobre muitas óticas, sobre muitos aspectos, a gente aqui vai falar um pouquinho do coração do nosso negócio, né, que tem a ver com o trabalho que as marcas podem fazer por esse processo evolutivo. E aí a Paulinha, que está aqui com experiência de muitos anos de Tátil, tendo 2 passagens na Tátil, com um intervalo passando pelo Instituto Etos, que foi fundamental até para que ela voltasse com essa lente ampliada, refinada e tão adequada para esse momento. Paulinha, você podia contar para a gente um pouquinho a sua visão desse processo evolutivo que você vem acompanhando, tanto no seu tempo como profissional, no seu tempo de carreira, mas até pelo que você conhece e todo o aprofundamento que você fez nesses anos todos, entendendo esse processo de mutação, né, que esse organismo, empresa, marca, vem passando nesses últimos anos na direção desse protagonismo, né? Pelo menos é o que a gente ambiciona, é o que a gente vê aí acontecendo no mundo. Conta um pouquinho pra gente como é que está sendo isso. Enquanto isso, eu vou botar meu celular para carregar aqui, que Ótimo, tá Fred, boa. Vou sair de cena aqui um pouquinho, tá? Tá bom.
Eu acho que ao longo dos anos, né, eu acho que eu gosto de acompanhar a história das marcas. Isso para quem estuda branding, para quem estuda responsabilidade social corporativa, eu acho que vai vendo essa conexão entre a evolução das marcas e das organizações com relação a esse tema, né? Eu acho que não é só uma evolução das marcas, acho que é uma evolução de todo o contexto. Então, a gente sempre precisa colocar isso dentro de um contexto. Então, por que que as marcas nasceram, né? As marcas nasceram para identificar a procedência de produtos, depois de serviços, enfim. E aí a gente começa a ver as primeiras expressões, né? As primeiras manifestações das marcas muito vinculadas a atributos funcionais, porque naquela época, década de 50, década de 70, 60, né, 50, 60, as demandas eram realmente por atender necessidades mais físicas dos consumidores. Então, a gente vinha lá a campanha da Coca-Cola falando sobre um produto que aliviava dor de cabeça, exaustão, né? Curava dor de cabeça e aliviava exaustão. Era o Colinos, era a marca que deixava seu hálito puro, fresco, né? Os dentes mais limpos, ajudava o seu dentista a cuidar do seu dente. Então, as marcas, elas tinham esse posicionamento, né? Ali elas se diferenciavam realmente por atributos funcionais. Só que aí, se a gente for fazer um paralelo aí entre essa história e a história das próprias organizações naquele momento, a gente via uma passagem da sociedade agrícola para a sociedade industrial. A gente estava falando de uma revolução industrial, a gente estava falando de uma mudança profunda na sociedade, né? Então, nesse momento era uma mudança grande, a gente ainda via o que é hoje entendido como responsabilidade das empresas, responsabilidade social, ainda muito vinculado ao dono. Então, era a filantropia, né? Que era até porque o patrimônio da empresa era também o patrimônio do dono. Então, ali no finalzinho da década de 60, a gente vê surgimento de fundações, né, que eram bem apartadas das empresas, Rockefeller, Guggenheim, a gente começa a ver essas coisas. Para depois a gente ver um próximo momento de evolução. A gente, na década de 70, foi o boom das discussões sobre sustentabilidade, né? Então, ainda não com este nome, mas se falava, começou a aparecer ali até por causa de relatórios, né? Que apareceram os limites do planeta, né? The Limits of Growth, que foi um relatório do MIT na época, que foi discutido na Conferência de Estocolmo, a primeira Conferência de Estocolmo, isso foi década de 70, foi 72. A gente começa a ver aí uma primeira preocupação, uma primeira discussão sobre o papel das empresas no mundo, né? O papel das companhias, ou o porquê, né, era responsabilidade das empresas. Porque a gente vê o impacto da industrialização, as pessoas sentindo na pele ali os problemas sociais e ambientais gerados pela Revolução Industrial. Então, a gente começa a ver essas discussões surgindo, e ainda muito polêmicas, né? Porque as empresas eram vistas como... a obrigação das empresas era gerar lucro para os acionistas. E aí, onde é que fica o papel, né, delas na sociedade? Aí, mais um pouquinho para frente, a gente vê uma evolução desse mindset, né? Então, aí a gente já vai se aproximando ali por final da década de 80, começo da década de 90. A gente muitos aqui, né, que estão aqui já ouviram falar da Rio 92. Então, a gente começa a ver ali uma mudança mais profunda dessas discussões, né, fortalecendo ali aquele conceito de desenvolvimento sustentável, ganhou muita força ali na década de 90, né, justamente por causa da Rio 92. Veio o conceito do triple bottom line, que é comum para todo mundo, muita gente, né, conhece, que é o social, o equilíbrio entre o social, o ambiental e o econômico. E aí vai, né? Então, nesse momento, se a gente for olhar para a história das marcas, as marcas já estavam mudando um pouco a sua relação, né, com os consumidores. A gente começa a ver que o crescimento da concorrência, as marcas precisam encontrar outro lugar de diferenciação, que não é mais só sobre atributos funcionais. Então, elas começam a se conectar emocionalmente com as pessoas. Então, o primeiro passo aí para falar sobre outras coisas, sobre sentimentos, né? Então, surge o conceito de emotional branding, esse marketing emocional. Na época se falava um pouco sobre isso. A gente vê a Coca-Cola, se lá estava falando sobre
curar dor de cabeça e aliviar a exaustão, agora ela está falando sobre felicidade, né? Então as marcas começam a se diferenciar por outros atributos. E o mundo também vai ali evoluindo, né? A teoria do stakeholder, ela fica forte mais ou menos nessa época. E ali, aí vai projetando um pouco mais para frente, década de 90, final da década de 90, eu acho que teve um grande boom, que foi, vieram aqueles escândalos corporativos. Eu estou comendo umas décadas aqui, mas mais para frente, em outro momento, a gente aprofunda sobre isso. Mas teve o lançamento daquele livro No Logo, não sei se alguém que está aqui leu, né, da Naomi Klein, né? Então, esse livro foi assim, emblemático, porque foi a época dos grandes escândalos corporativos, marcas como Gap, Nike, foram questionadas, né? Então, aquele colocando, o telhado de vidro caiu, né? Definitivamente. Então, as marcas começaram a ser questionadas sobre o papel delas na sociedade. Não adiantava querer se conectar emocionalmente apenas com as pessoas, se elas estavam escravizando mão de obra ou no final da cadeia, né? E aí fez com que todas as empresas começaram a olhar para isso. E ali, do ponto de vista da responsabilidade social corporativa, a gente vê aquela preocupação por gestão de riscos, realmente, né? Por compliances, né? E aí surgem os relatórios de sustentabilidade, enfim. Então, a gente tem esse movimento que é muito em prol da sustentabilidade mesmo, dessa sustentação, de preservação do meio ambiente, de gerar um impacto positivo, sim, mas então esse primeiro questionamento aí das marcas e das organizações. Um pouco mais para frente, a gente vê a evolução desse conceito atrelando o que é estratégia de negócios, a estratégia das marcas, a estratégia das empresas, e tem alguns casos emblemáticos aí, que foram lá meados dos anos 2000, como foi o caso da Eco-Imagination da GE, né, que a GE começou a trazer soluções para questões ambientais através de produtos, né, numa linha, né, chamada Eco-Imagination, para seus clientes. Enfim, hoje a Eco-Imagination nem existe mais como um projeto, né, é totalmente diferente, não é mais uma área, né, não é, acho que nunca chegou a ser uma área, mas era uma grande plataforma de desenvolvimento de novos produtos, de inovação. E justamente nessa época se atrela muito sustentabilidade à inovação, né? Que você precisava buscar, através de inovação, soluções para desafios sociais e ambientais muito vinculados aos negócios. E agora, eu acho que a gente chega num momento, até com a pandemia, que a gente está voltando a uma discussão muito essencial, né? Que a gente está falando do instinto de sobrevivência, realmente. A gente vê uma empresa como a Ambev, por exemplo, que está indo muito além do core business, né? Ela não está aí falando mais só sobre core business. Quando ela vai e cria, muda a fábrica para produzir álcool gel e cilindro de oxigênio. No final das contas, assim, eu não estou nem trazendo... Não quero nem falar de marcas específicas, eu acabei dando um exemplo, mas a gente está trazendo... Agora as empresas estão se questionando qual que é meu papel para manter, assim, de preservação da sobrevivência. Eu acho que a gente voltou para aí, a gente está numa discussão muito mais profunda. Se antes a gente discutiu o core business, hoje a gente está além do core business, né? O impacto na sociedade. Tem, claro, e agora o crescimento das discussões sobre ESG, né? Que esse conceito das palavrinhas aí do ambiental, social e a governança, porque os CEOs, né, as empresas, os fundos e todas os investidores hoje olham para a sustentabilidade, né, para a responsabilidade das empresas como uma obrigação, né, como uma necessidade de evolução. Então, está na pauta aí, né, de todas as companhias, de uma forma muito contundente, marcada aí pela carta do Larry Fink, né? E eu acho que foi um grande shift. Eu acho que realmente, como Fred, você falou aí, a pandemia ela acelerou muito, né, essas discussões. Eu acho que isso já estava em pauta. Hoje é pré-requisito, é essencial, né, discutir esse assunto. Bom, eu, sei lá, falei muito. É um assunto que eu adoro, então eu acabo falando demais. É uma super aula. Agora, uma coisa, Paulinha, antes de puxar ali a palavra do Ricardinho, mas uma coisa que eu queria ouvir um pouco a sua opinião, né? Esse lugar, quando a gente viu lá na década de 90, acho que bem depois da Rio 92, quando ativou nas empresas, como você colocou,
esse lugar de uma... eu até fazia um pouco de piada em palestras, né? A coisa da área de responsabilidade socioambiental das empresas, que passaram a ser uns cercadinhos dentro das companhias. E eu brincava, bom, então essa é a área que é responsável socioambientalmente e o resto da empresa não. Pode ser irresponsável, né? Ou mesmo aquela coisa das fundações, dos institutos, que traziam lá o nome das famílias, assim, para dar aquela limpada na barra, assim, também. E muitas vezes, claro, com papéis importantíssimos, eu acho que os institutos e as fundações são importantíssimos, mas o impacto dos negócios, né? Esse movimento que a gente está vendo agora, todos esperamos que seja um movimento sustentável acontecer, traz esse lugar de maior responsabilidade para o coração do negócio, né? Não mais alguma coisa periférica. Mas como é que você vê o critério de seleção que essas marcas precisam fazer para entender qual é a direção que elas, enquanto instituições específicas, particulares, com, enfim, características, competências essenciais distintas, devem seguir? Para que né, você tenha a possibilidade de contemplar, enfim, todas as demandas que a sociedade tem hoje, não são poucas, né, cada uma com o seu pedacinho, com o seu... Como é que se enxerga isso? Como é que se enxerga esse critério de seleção de que por caminho seguir cada marca? Eu acho que as marcas, acho que tudo começa com um olhar para dentro, né? Com um olhar para a própria história, para o que as marcas podem fazer de melhor, né? Então, as empresas têm naturezas muito diferentes, elas têm essências diferentes, né? As marcas, elas impactam consumidores de formas diferentes, não só consumidores, né? Mas como os diferentes stakeholders. Então, eu acho que primeiro é olhar para dentro, né? Olhar para suas competências, que a gente chama de competências essenciais, por que a marca pode gerar de mais valor no mundo. Então, é claro que quando você olha para os desafios da sociedade hoje, né, desafios sociais, ambientais, a gente tem inúmeros, né? É difícil saber até por onde começar. Não é à toa que as empresas fazem escuta de stakeholders para fazer suas materialidades, né, encontrar o que é mais importante para elas, cruzar com o que é importante para os diferentes stakeholders, onde elas podem gerar mais impacto. Então, isso é essencial. Eu acho que tem um processo de escuta e um processo de olhar para dentro, né? Então, é desse cruzamento, do entendimento das necessidades que você tem do lado de fora, né? E para gerar mais impacto positivo nos diferentes stakeholders e também no meio ambiente, cruzando com o que você pode, sabe, fazer de melhor, é onde você deve colocar o seu, né, o seu maior foco. É o que eu acredito, tá? Não sou, né, assim, não, acho que não é a única opinião aqui, acho que cada um deve ter uma opinião diferente, essa é a minha visão, porque eu acho que é onde você coloca seus esforços, é onde você pode gerar mais impacto, né? Construir mais engajamento, né? A gente vê... Há muitos anos atrás falava sobre marketing de causa, e os nomes vão mudando um pouco, mas por que não, entendeu? É tão importante que as marcas abracem causas, por que não? Né? Então, a gente escuta muitas críticas também, quando as empresas entram para falar de algumas causas, quando elas se engajam em determinados assuntos, às vezes comunicam algumas práticas. É sempre complicado. Eu brinco que levantar bandeirinha verde, né? Verde é um modo figurado de falar, assim, mas é você assumir um posicionamento, você trabalhar com temas relacionados à sustentabilidade, responsabilidade social, ESG, whatever, né? É difícil, porque você atrai visibilidade e discussão para aquele assunto, mas por isso também é importante. Você eleva o sarrafo do seu setor, né? Então, você pressiona a concorrência para que ela faça também. Eu pelo menos acredito nisso. Enfim. Legal. E eu acho que uma diferença que a gente pode falar em termos evolutivos, que a gente começa a enxergar hoje primeiro, e aí, né, aquela coisa de que a evolução ela acontece também pela própria pressão do meio, né? Se em algum momento lá atrás as marcas podiam muitas vezes se colocar de um jeito meio leviano, né? Porque teve muito isso, né? Tiveram muitas marcas que tentaram surfar essa onda verde, né? De uma maneira leviana, de uma maneira ali oportunista, né? O greenwashing como uma prática formalizada no mercado. Hoje isso é mais difícil. Hoje o ambiente não permite isso, a transparência absoluta que eu acho que a internet trouxe está exigindo das marcas um nível de compromisso com essas posições e aquele alinhamento entre o storytelling e o story doing muito maior, né? Então isso também me parece ser
uma característica do nosso tempo que favorece esse processo evolutivo efetivamente, né? Agora, Ricardinho, você que conhece, tem tantos anos de experiência trabalhando com grandes marcas, na Tati também, antes da Tati, em outros momentos que você teve da tua trajetória profissional. A gente sempre falou assim, muito de um lugar de que esse mundo eco, né, era um mundo eco chato, assim, né? Era um mundo que, especialmente quando a gente pensa em termos de códigos expressivos, né, aí já numa dimensão mais do design, a gente fez um pouco até aquela provocação, né, do design thinking, que é fundamental na nossa história, na história evolutiva do design. O design ganha um espectro, uma importância muito maior quando ele entra nas áreas de inovação, nas áreas de negócio, através do design thinking. Mas a gente faz essa provocação muito na Tati, que é a história do design feeling, né, que é essa dimensão expressiva, sensorial. Não esquecer nunca disso, né? Nós somos seres que precisam ser engajados pelo desejo, por um aspecto que é menos na cabeça e mais no coração. Como é que se enxerga, nesse momento de evolução das marcas, a evolução dos códigos, né? Ou seja, se na Paulinha, enquanto ela ia falando, aí eu ia, na minha cabeça, meio que lembrando dos códigos estéticos, dos códigos de design, que muitos desses momentos consolidaram. Uma coisa, por exemplo, que eu me lembro básica, é quando lançaram o Prius, né, o primeiro carro híbrido, assim, comercial, com mais volume, e é um carro muito feinho, né? Ou mesmo os carros elétricos de grandes marcas, eu me lembro de uma linha da BMW, eram sempre carrinhos engraçados, né? Eram carrinhos estranhinhos, para meio que se enquadrarem num território expressivo desse mundo alternativo, verde, né? Assim, que era essa coisa. Aí vem a Tesla e faz um carro elétrico que é um bólido, né, esportivo, e acontece o que aconteceu, né? Então hoje vale mais do que todas as outras montadoras juntas, porque basicamente evoluiu códigos, né? Então, como é que se enxerga primeiro essa evolução dos códigos e depois que tipos de estratégias a gente precisa usar para engajar as pessoas? Porque se a gente está falando de evolução das marcas, a gente também está falando de evolução do papel das pessoas, que a gente não gosta nem de chamar de consumidores, porque consumidor é uma redução da nossa razão de existir. A gente parece que está dizendo que as pessoas estão aqui só para consumir. Isso é um conceito que a gente tem que abrir. As palavras têm uma força enorme. A gente precisa desmontar, especialmente algumas palavras que têm significado que já não são mais compatíveis com o nosso momento. Mas como é que você imagina que a gente pode engajar as pessoas a terem comportamentos mais evoluídos nesse novo momento? E que tipo de relação que as marcas precisam ter com o seu conjunto de expressões para que possa existir aí uma conexão com as pessoas? Como é que você vê isso? Fala um pouquinho para a gente. Vou falar um pouquinho também. Oi, pessoal. Difícil falar depois de tanta fala poderosa, né? Sua, Fred, da Paulinha, os professores aqui dando aula, estou vendo os comentários aqui do grupo. Bom, eu acho que o meu lugar de fala para responder a tua pergunta é com prática, né? Esses anos todos trabalhando o design como prática diária. Eu acho que tem até uma conjuntura interessante que a gente está tentando, né, juntar design com brand, né? Aqui a Paulinha está falando em nome do brand, eu vou falar um pouco em nome do design. Que o brand acaba sendo um framework que a gente atua nos nossos clientes, né? Ele é o hardware que a gente trabalha, e o design acaba sendo software, né? O software que roda nesse branding, nesse hardware do brand. É o design que desenha as relações de cultura, que desenha os símbolos, que desenha as relações, as experiências, os produtos e serviços. Então tem uma relação interessante, simbiótica entre branding e design. Só para ajudar aqui na conexão que a Paulinha trouxe brilhantemente aqui sobre o caminho de evolução das marcas, e o design nesse processo evolutivo, né? É o design que desenha, que dá forma e designa. Eu particularmente gosto muito de brincar com o sentido das palavras, né? A gente até falou sobre isso em outra reunião, que o design é desenho, é designo, né? A gente designa as coisas. Eu acho que o mundo bunny, o mundo de não linearidade, de fragilidade, de incompreensão, a gente define as compreensões, a gente define os significados, a gente designa uma nova relação das pessoas com o que está à volta delas. Então, eu acho que o design tem esse papel, né, de auxiliar as marcas a redesenhar a relação das pessoas com o mundo.
E a gente fala muito, né? Você já puxou alguns ganchos que a gente vem conversando há muito tempo, né? Sobre o engajamento que as marcas precisam propor. Normalmente, ou você aprende pelo amor ou pela dor, né? A gente, nesse momento, está sendo desafiado a aprender pela dor, mas eu acho que um recurso mais envolvente, mais poderoso é o recurso da emoção, né? Quando as marcas conseguem criar experiências e fazer provocações que realmente engajem as pessoas pelo desejo, pela vontade, eu acho que a gente tem um engajamento mais forte, né? E a gente está num momento de mundo, assim, vivendo muitas indefinições, muitas incertezas. Então, a gente está precisando, inclusive, de engajamentos mais poderosos, mais emocionais, e mais fortes. Eu acho que cabe às marcas criar, cada uma a partir do seu lugar de potência, das suas competências e da sua vocação em contar histórias ou gerar experiências, fazer esses convites mais emocionais. Eu até lembro, né, de uma definição que eu vi há um tempo do Aristóteles, que ele fala que não tem nada que a gente aprenda que não passa pelos sentidos, né? A gente muitas vezes racionaliza a conexão que a gente tem com o mundo, mas a primeira conexão é sempre emocional. Nós somos seres multissensoriais. Então, acho que o convite das marcas através do design é gerar experiências multissensoriais, engajadoras e símbolos positivos, né? Criar uma simbologia, e aí falando de símbolos de uma maneira ampla, não só do desenho, né? Mas das associações desejáveis, positivas, que as marcas são capazes de gerar. E se a gente faz a gente está falando de evolução, então é importante olhar também para a história, né? A gente foi movido até aqui por muitos símbolos, né, poderosos, né? Se você olha toda a semiótica, as estruturas arquetípicas, né? Existem símbolos universais com os quais a gente se relaciona até hoje. E cada marca que vai para o mundo com seu repertório específico de cores, de discurso, de desenho, de experiência, ela está criando uma pedrinha nesse quebra-cabeça simbólico da humanidade, assim. Então, é muito relevante. A gente, até quando trabalha com branding, né, pela minha experiência nesses anos de Tátil, e né, até antes da Tátil, a responsabilidade que você tem quando você coloca um símbolo no mundo, né? Você entender que você está dentro de um processo evolutivo de algo que aconteceu antes de você, né? A gente tem um fluxo simbólico, a gente está o tempo inteiro criando novos significados a partir de significados anteriores à nossa presença. Quando você faz, inclusive, o recorte da humanidade, né? A gente se acha muito, né? A gente parece que inventou tudo aqui, mas muita coisa aconteceu antes de nós. Então, respeitar a arqueologia, né? A história, a ancestralidade dos elementos com os quais a gente trabalha diariamente é super importante. Assim. Eu acho que tem uma responsabilidade aí dos comunicadores, dos designers, dos pensadores de branding, de realmente garantir que o que a gente está fazendo aqui tem relevância, constrói a evolução de um significado que veio antes dele, consiga empurrar para frente, né? Pelo desejo, pelo engajamento positivo. Né, eu vou tentar ser mais rapidinho para a gente usar todo o nosso tempo, mas queria citar uma marca que a gente trabalha há muito tempo, né, e tem um carinho todo especial por ela, que é a Natura Ecos, que é a marca da Natura que talvez carrega a bandeira da sustentabilidade no mastro mais alto, assim, uma marca que, de fato, tem um negócio de valor compartilhado na Amazônia. E a marca tinha tanto para comunicar, mas ela simplesmente não conseguia fazer isso porque ela queria comunicar através da razão, inicialmente, né? Então, ela perdeu a oportunidade de conectar as pessoas pelo sentimento amazônico. Então, o trabalho que a gente vem fazendo há alguns anos foi justamente mudar a posição arquetípica da marca de um lugar da racionalidade, do arquétipo do saber, da sabedoria, para um arquétipo da coragem, da força e, de fato, reencontrar a origem ativista de uma marca que nasceu para para defender uma causa, para defender a Amazônia viva. E a marca, em algum momento, já perdido isso. Então, a gente chegou num posicionamento que era o sentir faz sentido, que joga com as palavras da nossa língua, né? O significado e o sentir, porque nosso engajamento é pelo sentido, é pelo sentir, é pelo tato, pelo olfato, pelo cheiro. Então, o que as marcas acho que precisam promover é experiência física ampla, né? Para que ela realmente abra consciência. Essa coisa de uma ampliação de consciência que está sendo necessária e está sendo feita a forceps, talvez pela dor, eu acho que ela tem muito mais potência se ela for feita pelo estímulo dos sentidos, pelo estímulo sensorial, com os símbolos e experiências que o design pode promover.
Bom, vou fracionar um pouquinho a resposta para a gente poder seguir conversando. Não, muito bom isso. Porque, na verdade, é curioso, porque eu acho que a gente continua, de uma certa maneira, não só as marcas, mas, sei lá, os governos, as instituições, as ONGs, seguem tentando criar engajamento com as pessoas, porque se a gente está querendo mudar o comportamento das pessoas em relação a, por exemplo, ter um consumo mais consciente, descartar os seus resíduos de uma maneira mais inteligente, mais atenta, tendo mais responsabilidade por elas, ter até mais entendimento mais claro sobre a maneira como educam seus filhos para esse futuro que vai ser diferente. Eu acho que muitas das mensagens são ainda construídas em cima desses códigos anteriores, desses códigos que tem meio que a ver com um lugar meio quase de ecoterrorismo, né? Assim, uma coisa meio de tentar botar as pessoas culpadas em relação a uma determinada atitude, ao invés de convidá-las de uma maneira positiva, e aí sim engajando pelos sentidos, né? Pelo coração, e obviamente pela oferta de alternativas positivas, né? Porque eu costumo falar muito isso, assim, né? Que é muito mais efetivo para mim, por exemplo, ter uma alternativa de um veículo de baixo impacto ambiental e alto impacto sensorial, por exemplo, uma bicicleta elétrica para me locomover nas cidades. Isso é muito mais efetivo para eu deixar meu carro em casa e sair, né? Enfim, para me ir para onde eu quiser ir, de bike elétrica, né? Vendo a vista e mais barato, sem impacto, sem engarrafamento. Isso é muito mais efetivo do que um tipo de mensagem dizendo, olha, se você continuar usando o seu carro, você continua botando carbono na atmosfera e isso acaba comprometendo, né, e vai ajudar a promover o aquecimento global e as mudanças climáticas. Esse lugar de tentar forçar a barra e nos engajar pela culpa me parece menos efetivo, até porque quando a gente olha para a natureza, que, né, é sempre a nossa fonte de inspiração, a natureza engaja assim, engaja através do desejo e não através da culpa, né? Quando a gente vê uma flor se abrindo, né? Eu uso muito esse exemplo, quem já me ouviu falar aqui em palestras e tal, mas é um exemplo tão contundente, eu não sei como é que a gente não aprende isso, né? A flor está lá abrindo com cores, com texturas, com forma, com fragrâncias, né? Com sabores, né? Todo o conjunto de estímulos sensoriais para engajar audiências, efetivamente, com a intenção clara de atrair pássaros e insetos, e aí tem um objetivo de negócio, né? Que é literalmente que esses clientes, né, essa audiência, se lambuzem lá no pólen e levem essa informação genética para o mais longe possível, para garantir que aquela espécie se perpetue. Né? Só que ela faz isso através do desejo. Imagina o que é você ser uma abelha e estar voando numa floresta cheia de flores. Imagina que experiência é essa. Né? Então, essa estratégia que a natureza usa para engajar, e aí é o tal verdadeiro engajamento orgânico. Né? É um engajamento que passa por uma dimensão da estrutura do vivo, né? Então, por que a gente não pode mimetizar isso, né? E aí isso significa, na verdade, a criação de um outro repertório de códigos, de signos. Você falou muito dessa coisa da arqueologia, né? E de uma certa responsabilidade que a gente tem. E é muito comum no mundo do design, eu vejo designers que não percebem isso, né? E que chegam meio que com o pé na porta, em cima de estruturas, né, expressivas, sejam de marcas, ou sejam até no mundo criativo de um modo geral, na própria arquitetura, sem valorizar e sem considerar esse acúmulo. O processo evolutivo é um processo acumulativo. Né? Então, isso não significa não ter disposição para inovar de maneira disruptiva, porque em alguns momentos isso é possível, mas é fundamental desenvolver a capacidade de fazer a leitura do que existia ali, né, do que foi feito antes de você, da razão daquilo existir, para que você possa... Isso também é sustentável, né? Quando você coloca menos energia, colocando mais uma pedrinha que vai acumular o valor que já estava construído ali. Né? Isso me parece ser uma possibilidade mais inteligente, assim, sabe? De se relacionar com demandas, com briefings, com oportunidades. Mas tem uma distância grande ainda para a gente conseguir enxergar o mundo, especialmente o mundo ligado à sustentabilidade, usando esses códigos de conexão pelo desejo. A gente continua ainda meio que reféns desse lugar meio trevas, assim, né? Da pressão
eu acredito menos nesse tipo de estratégia, né? Aí eu não sei, acho que agora a gente podia bater uma bola aqui, Paulinha e Ricardo, em relação a essa conexão, né? Que o Ricardinho falou de uma perspectiva expressiva, da perspectiva do design, Paulinha trouxe a perspectiva do branding, do lugar mais estratégico, mas tem um lugar de encontro dessas duas coisas que é fundamental, né? Porque a gente não se relaciona com a estratégia das marcas, a gente se relaciona com a expressão, né? Como é que faz para garantir que as expressões sejam materializações das estratégias, né? Que de fato você consiga colocar no mundo interfaces, né? Enfim, convites para as pessoas se relacionarem com determinadas marcas que sejam a tradução de uma visão estratégica. Como é que faz isso? Aí eu não sei para quem que é a pergunta, para os dois. Começar, Algum de vocês começa. Vai lá você, Ricardinho, que está no embalo aí. Como é que você acha que faz isso? Eu vou daqui. A gente usa a metáfora do corpo e da alma, né? Que a gente fala que uma marca ela é inteira quando ela consegue fazer a sintonia fina entre o que ela expressa e o que é a estética dela com o que de fato ela acredita que é a ética dela. Então, acho que passa por esse desafio de você... É quase que um autoconhecimento, né? Um trabalho de brand acaba sendo um trabalho terapêutico. A gente também usa essa metáfora. A gente precisa levar a marca para o divã, entender qual é a origem dela, quais são os fundamentos, por que ela existe. É bem filosófico o pensamento de estratégia de uma marca para a gente definir essa ética, essa alma dela. E nem sempre fica claro no início e essa coisa vai se revelando, ela vai emergindo do processo, que é muito bonito também. Que a gente vai mediando um processo terapêutico, onde você, em algum momento, se descobre novamente, se encontra o teu senso, a tua ética. E aí, quando isso acontece, você tem uma certa epifania já, né? E o processo seguinte é o processo de desenhar essa linguagem. Eu acho que dá para imaginar aí um fluxo entre toda a definição estratégica, que é a definição essencial de uma marca, que a Paula vai poder até falar com mais propriedade. E quando essa epifania acontece, você começa a contornar a linguagem. De vez em quando a gente usa uma metáfora bem simples, né? Você consegue definir uma pessoa, o que ela acredita pelas atitudes que ela tem, pela linguagem corporal, pelo jeito dela falar, o vocabulário que ela usa. Isso é linguagem, isso é a maneira como a marca se conecta ou se relaciona com o mundo externo. Eu até li uma citação outro dia que eu achei bem bonita, que ele fala que a linguagem é uma pele. É através da pele, da derme, que a gente cria um contato com o mundo exterior. Então, a gente, depois de um trabalho de terapia profunda, a gente começa a criar esse contorno da linguagem, que são os nossos comportamentos, nossas atitudes, que também se aplicam ao mundo das marcas. E aí, mais do que isso, quando você tem a definição de como essa marca se comporta, você é capaz de definir a identidade dessa marca, quais são as escolhas formais que ela tem. Então, também nessa metáfora ainda das marcas como pessoas, é o guarda-roupa, né? A gente tem roupas para várias ocasiões do dia, da nossa vida. Hoje em dia, um pouco mais restritos. Mas a gente... Todo mundo de bermuda e sandália havaiana. Pois, hoje em dia, talvez isso não seja a melhor metáfora, mas eu acho que ainda cabe. E nesse guarda-roupa de muitas peças, todas elas têm uma certa flexibilidade para diferentes ocasiões, mas todas elas, se a gente olha o guarda-roupa como um todo, nos representam a personalidade de cada pessoa e representam, né, como a linguagem, a personalidade de uma marca. Então, tem esse gradiente entre a definição ética da marca, esse core essencial, filosófico, e como isso se manifesta em comportamento e que elementos expressivos como roupas, ou cores, ou desenhos, ou linguagem verbal, essa marca precisa para comunicar a sua identidade, para ela ser identificada. Então, você tem um fluxo. E eu acho que é bacana também dessa conversa aqui, eu e a Paula, né, nesse papel de representar um pouco do intercâmbio entre o design e o branding. Porque quando esse processo acontece junto, esses limites se perdem um pouco. E essa é a beleza. No processo de evolução de uma marca, do ponto de vista da alma e do corpo, ele não pode ser uma linha de produção. E a gente vem aprendendo isso e cada vez mais com o tempo. E também puxo aqui um pouco para o design como processo de empatia, processo de experimentação, de colaboração. Tem que ser junto, tem que ser com os atores desse processo.
né? A gente não impõe nada, realmente tem que ser uma solução que seja emergente, tem que ser colaborativa, e é muito bacana. E se você me permite um pouquinho, Fred, voltar ali no ponto anterior sobre o engajamento pelo desejo, quando você cria uma visão de futuro poderosa, é super importante. É mais um componente de design, né? E nos colocando, inclusive, como artífices desse processo. A gente se engaja nos projetos que a gente se envolve mais emocionalmente com eles, né? Então, isso faz diferença quando você deixa de olhar o projeto como um problema e como uma oportunidade, como um processo prazeroso. E quando a gente, como grupo multidisciplinar, também se coloca nessa sintonia, a coisa flui, né? A gente cria essa sinergia entre corpo e alma, e as bordas se perdem um pouco, e a gente tem um elemento ali integral, inteiro, né? E é muito bonito quando isso acontece, a gente vê uma coisa nascendo, ou renascendo, né? Num processo como esse. Boa. Paulinha, como é que você vê, você que lidera a área de estratégia na Tátil, como é que é a sensação de, depois de ter ficado mergulhada meses num projeto, com o teu time e tal, quando você vê as primeiras manifestações, né, que têm a ambição de darem materialidade para essa estratégia, assim, especialmente quando a gente está falando agora aqui de evolução, né, porque é meio que evolução do processo, né? A alma ganhando o corpo, ou seja, ela está indo para o mundo. Como é que é essa sensação? É uma coisa que eu tenho curiosidade mesmo, real. Ah, eu acho que é Nunca te perguntei incrível, isso. né? Porque é quase o nascimento do filho, sabe? Você finalmente vê a carinha dele, porque tá lá sendo gerido, né? Você tá cuidando dele na barriga e de repente nasceu. Aí você olha a carinha dele e fala, ah, ele é assim, né? Porque você colocou, tá lá trabalhando naqueles elementos, aqueles DNAs, né? Você tá colocando os genes ali. Isso. E aí, de repente, ele nasce e você consegue dar forma, né? E é muito curioso, porque, assim, eu tenho formação em design também, e é claro que a minha mente também visualiza uma série de coisas ao longo desse processo, mas como eu já estou afastada da criação há muito tempo, então eu já, assim, afastada diretamente, né? Fazendo o desenho propriamente dito. Eu acabo criando coisas na minha cabeça e normalmente sou surpreendida depois. Eu falo, nossa, ele era muito mais bonito do que eu pensava. Problema bom esse, né? Normalmente é. Mas é muito. Eu acho que é isso. É claro que o que a gente busca. Acho que o Ricardinho já trouxe aí um pouco desse como, né? A gente sempre conectar muito, tá muito junto. Acho que quanto mais próximo a gente está trabalhando ao longo de um processo criativo, né? Estratégico, criativo, melhor. Então a gente consegue, né? Eu acho que o designer ele tem o designer e o redator, né? São os profissionais que trabalham aí com a linguagem visual e verbal. Eles vão incorporando a estratégia da marca conforme eles vão ajudando a desenvolvê-la, né? Então, quando o redator senta com a gente para redigir junto com os profissionais de estratégia o que o mercado entende por plataforma de marca, todos os conceitos, as definições da marca, ele já está exercitando. Então, ele já está incorporando isso para ele. O designer, quando ele está olhando as expressões da marca, ele está estudando a marca, buscando referências, ele está com a gente nesse processo de imersão, ele também já vai trazendo algumas hipóteses na cabeça dele, que ele está dormindo com isso. Em algum momento vem a eureka, né? Vem algumas ideias, claro, muito embasadas estrategicamente, mas aquele conhecimento vai se consolidando. Então, quando ele nasce, né, nasce a expressão visual e a expressão verbal, ela já nasce alinhada. Então, acho que esse é o desafio da gente sempre ter processos mais integrados possível para que a gente faça com que aquela forma realmente seja perfeita, né? A forma perfeita dessa estratégia que foi cuidada aí na barriga. A metáfora do filho é boa. E agora, turma, uma coisa, assim, né? A gente vai ter que encerrar daqui a 6 minutos, acaba, né? 9h17 a gente começou, 8h17, são 9h11. Tem uma coisa que eu acho que é um questionamento, assim, né? Que a gente está envolvidos com esse mundo, né, das marcas e com essa interpretação, né? De que elas são entidades, né, em certo sentido, que tem um papel importante na construção da história. Quando a gente olha para trás, a gente vê marcas históricas que surgiram
a partir de um propósito profundo, original, né? A gente teve lá um contato, por exemplo, com a marca Maggi, lá na Suíça, e surgiu de uma leitura, de uma visão clara de que quando você tinha mais pessoas trabalhando nas indústrias, no início da Revolução Industrial, você precisava alimentar essas pessoas melhores, elas tinham pouco tempo para comer, situação, contexto, obviamente longe da situação ideal. E aí a ideia de desidratar o alimento para que as pessoas pudessem ter acesso a um alimento que fosse nutritivo e ao mesmo tempo prático, rápido de preparar, foi uma ideia potente naquele momento. A gente cita no videozinho, o teaser que a gente fez da plataforma do Asterisco, a ideia do desenvolvimento do sabonete como uma coisa que fez com que as parteiras tivessem as mãos limpas no momento de fazer o parto e salvou milhares de crianças. Ou seja, uma marca, um produto, o produto de uma inovação, não existe uma distância entre uma conexão verdadeira com o propósito e o sucesso de um negócio, né? E a gente está vendo que, acho que cada vez mais essas duas dimensões estão se aproximando, né? Porque se a gente tinha lá, num passado recente, as marcas muito conectadas com um lugar da geração de simplesmente de retorno, de lucro, né, para o shareholder, hoje a gente tem as marcas mais valiosas do planeta de alguma maneira com uma conexão com o propósito. Como é que vocês enxergam aí essa evolução, aí agora temos poucos minutos, né? Essa evolução, as próximas gerações de marcas, vocês imaginam que elas vão seguir nessa direção? A gente consegue consolidar esse nosso otimismo? Vocês acham que é possível, de fato, acreditar que esse alinhamento entre propósito, lucro, resultado, performance é possível? Paulinha, começa você. Eu acredito nisso, né? Eu quero acreditar nisso também. Eu acredito sim, eu acredito que até por olhar, eu me lembro, vou fazer um comentário. Quando eu fui fazer meu mestrado, foi em 2003, já faz um tempinho. E fui estudar realmente, o meu assunto de pesquisa foi branding e responsabilidade social empresarial. Eu queria conectar esses dois assuntos. Eu me lembro que na época, muita gente falava que responsabilidade social, marcas falando sobre sustentabilidade era moda, era um modismo. Mais um assunto que veio aí, né, veio e não veio para ficar. E tudo me dizia que não, naquela época, justamente por essa perspectiva histórica aí, que eu fiz um recap aqui para vocês, um pouco desse timeline aí, olhando para as marcas, olhando para a evolução das próprias empresas, né? Tudo me dizia que não, veio para ficar. Então, naquela época eu lembro que fiz, eu estava na Inglaterra, eu fiz um seminário justamente sobre isso. Nossa, gente, é isso. Isso é o Design Futures, né? Que foi o seminário. Foi exatamente sobre isso. Veio para ficar, isso é pré-requisito, isso não é mais. E o tempo passou e eu me lembro que anos depois, acho que uns 10 anos depois, um professor meu me escreveu e falou, ainda lembro do seu Design Futures. E falou, olha, aconteceu o que você falou. E aqui eu continuo falando isso, eu continuo acreditando nisso. Eu acho que mais... Não é tendência, gente. Já foi. Quantas vezes a gente lê sustentabilidade na tendência, né? Tanto que a gente abre um report de tendência e fala sobre sustentabilidade, a gente fala, de novo, again, né? Isso é tendência há quantos anos? Então veio para ficar, já não é mais tendência. Muito bom. Temos 2 minutos, Ricardinho. O que você acha? Eu sou tão otimista quanto vocês. Eu particularmente acredito que as soluções do futuro elas estão nesse passado. As marcas nasceram para oferecer algum serviço relevante. Hoje a gente chama isso de inovação, né? Você existir por uma causa, por um propósito, gerar um serviço, um produto que gera um serviço. Isso é fundamento. Eu acho que a gente está no mundo, no momento planetário, voltando aos fundamentos, voltando a entender o que é essencial, o que é importante. E as marcas estão dentro desse ecossistema. Então, eu acredito que a evolução da gente como espécie, das marcas também como instituições, passa em resgatar a sua origem. Elas nasceram por alguma razão. E se não houver uma razão que faça sentido, que seja relevante, elas deixam de existir. Então, eu acho que é uma verdade natural que está sendo relembrada. Então, eu acredito muito e acredito de verdade, a gente trabalha por isso. Muito bom. Turma, vai acabar.
agradecer a vocês dois, agradecer a turma que está assistindo aqui, pedir desculpas pela confusão técnica, a gente promete que vai evoluir na próxima. Acompanhe o Asterisco, a gente vai ter conversas muito interessantes, conteúdos com múltiplos formatos, vai ser muito bacana, estamos super empolgados, o time todo, agradecer o time todo tátil institucional, o time tátil como um todo, mas a galerinha toda do institucional, Thiago, Luizas, Thay, quem eu estou esquecendo? Eu esqueço, eu sou ruim disso, ó. Lu, Thay, falou, Thalita, bióloga, já do time institucional agora. Beijo para todo mundo, boa noite, gente, valeu, vamos seguir conversando, vai ter muito papo bom aí pela frente, tá bom? Valeu!